Vamos estar abrindo as nossas Bíblias. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 16 a 17. Que o fogo do Espírito venha incendiar o nosso interior nessa noite. Amém? Que nós saímos daqui diferentes de como entramos. Amém? Todos acharam? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos estar orando ao Senhor. Pai, eis aqui a tua igreja, Senhor, reunida, para aprender mais de ti, para ser ministrada pelo teu Espírito, meu Deus. Que esta palavra desta noite, Senhor, venha trazer uma revelação, venha trazer um renovo em cada um de nós, meu Deus, em nome de Jesus. Que nós não entendamos nada pelo nosso intelecto, Senhor, mas que seja tudo pelo Teu Espírito, Senhor. Nós queremos crescer, nós queremos amadurecer espiritualmente, Senhor. Por isso que Tu tenhas liberdade, ó Deus, de usar a minha boca, liberdade, Senhor, de usar os nossos corações, Senhor. Para que a Tua palavra, Senhor, seja certeira nesta noite, Senhor. E traga a revelação, traga a cura, Senhor, traga a restauração, Senhor. Tudo aquilo que temos necessidade ainda, Senhor, porque precisamos tanto crescer, Senhor, diante de Ti, Senhor. Diante da Tua presença, Senhor. Diante da estatura que é Jesus Cristo, aquele que é o nosso alvo, aquele que buscamos, Senhor, todos os momentos da nossa vida, Senhor. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações, entregamos esses momentos nas Tuas mãos, Senhor, que o Teu Espírito tenha liberdade de visitar a cada um de nós, ó Deus. E desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Estava meditando na primeira carta aos Coríntios. E o texto vem dizendo a respeito de uma igreja que era imatura, de uma igreja que precisava crescer espiritualmente. E Paulo ali admoestando também as pessoas que ministravam naquela igreja. Ele conclui com esse texto, dizendo que nós somos santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em nós. E esse santuário que nós somos, ele é sagrado. Amados, quando eu terminei de ler esses 2 versículos, eu queria dizer para vocês que eu fui muito impactado. O Espírito Santo de Deus começou a ministrar o meu coração ali naquela hora e trouxe um grande temor dentro de mim, um grande temor na minha alma. A minha alma foi confrontada verdadeiramente ali naquele momento. Quando nós olhamos para esses versículos, eu tive uma visão ali naquela hora. Eu me vi como uma casa. Uma casa, esse santuário, né? Essa casa que é um santuário, onde Deus habita. Eu me vi naquele momento totalmente preenchido pelo Espírito Santo de Deus, totalmente preenchido pela presença de Deus. E aquele foi um momento tão marcante para mim, que eu gostaria de estar compartilhando com vocês, algo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. E quando eu olhei para aquela casa, e Deus morava naquela casa, e Deus cuidava daquela casa. Interessante que Deus cuidava de cada detalhe daquela casa.
E quando eu fui olhando para tudo aquilo que estava construído dentro de mim, que Deus me mostrou, eu senti no meu espírito que era para estar compartilhando com os irmãos tudo aquilo que Deus precisa fazer dentro de nós, tudo aquilo que Deus quer fazer dentro de nós. E o tema da nossa noite de hoje é construindo uma casa que agrade a Deus no nosso interior. Amém? Que você diga para a pessoa que está do seu lado, que você, nessa noite, construa verdadeiramente essa casa no seu interior. Amém? E a primeira pergunta que me veio à mente é como ser uma casa santuário onde Deus é Senhor. Como ser essa casa? E Deus foi me mostrando ali. Ele me revelou alguns detalhes dessa construção que precisa ser feita dentro de nós. E eu, como engenheiro, ele me falou na minha linguagem. E é essa linguagem que eu quero passar para vocês. Nem sei, não tenho nem ideia de quantos metros quadrados de área construída eu tenho já na minha carreira, não tenho nem ideia de quantos quilômetros de estrada, quantos quilômetros de canal, pista de aeroporto, tantas coisas que eu já trabalhei nessa vida, né? Mas Deus, Ele falou algo muito sério para mim. Não adianta, você pode ter experiência nessa área, mas essa casa que precisa ser construída é uma casa espiritual. Não é uma casa que vai precisar de pedreiro, não é uma casa que vai precisar de cimento, não é uma casa que vai precisar de tijolo, não é uma casa que vai precisar de máquina para limpar o terreno. Amém? Porque o próprio Deus é que é o construtor dessa casa. Amém? E eu gostaria que você falasse para o seu irmão, para a sua irmã, é o próprio Deus que é o construtor dessa casa. Mas para passar para vocês, eu preciso ter algo que nós conheçamos. E como é que a gente começa uma construção de uma casa? Vocês têm ideia? Não é pelo alicerce. A gente começa a construção pela limpeza do terreno. Amém? A gente começa pela limpeza do terreno, pela terraplenagem. Aquelas máquinas enormes, né? Eu me lembro que eu já administrei algumas obras onde existiam máquinas enormes, que o pneu não passava nessa porta. E tantas coisas a gente fazia, tantas pessoas trabalhavam, né? E a boa notícia, né? Que essa limpeza, ela não precisa de máquinas. Ela se inicia com o nosso arrependimento. Amém? Que você diga para a pessoa que está do seu lado, essa limpeza se inicia com o arrependimento. Amém? Nós vamos trabalhar nessa noite. Nós vamos sair daqui cansados, amém? Porque nós vamos estar deixando Deus trabalhar o nosso interior, para que essa casa seja construída, em nome de Jesus. O reconhecimento dos nossos pecados faz com que Deus possa iniciar o trabalho. E Deus, Ele inicia o trabalho nivelando tudo que é necessário. Quantos morros nós podemos ter no nosso interior? E quando Deus vem com a máquina dele, pá carregadeira, uma niveladora, Ele vai cortando esses morros, Ele vai espalhando a terra, né? O que pode ser esses morros dentro do nosso interior? São os pecados. E podem ser tudo aquilo que nós carregamos também na nossa alma. Tristezas, decepções, tantas coisas que nós carregamos no nosso interior. Mateus 3,11 nos diz: eu vos batizo com água para arrependimento,
mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém? Quem que é esse que vem com a pá? Esse texto fala a respeito de João Batista. João Batista, ele foi um precursor de Jesus. Segundo a palavra, um homem que veio como o último profeta daqueles do Antigo Testamento. Aquele que vinha para trazer uma palavra forte de Deus, para trazer uma palavra que marcava o coração das pessoas. E o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento, onde as pessoas eram confrontadas nos seus pecados, onde as pessoas eram confrontadas nas suas transgressões, em tudo aquilo que eles faziam de errado. E João Batista, ele não era uma pessoa que alisava, não. Ele chegava e falava realmente tudo aquilo que a pessoa estava precisando ouvir. E arrependimento fala de nós entendermos que nós estamos precisando ouvir aquilo que Deus quer nos falar. Não adianta nós continuarmos nos enganando, nós continuarmos na nossa vidinha, na nossa mesmice. Se existe algo ainda dentro de nós que precisa ser aplainado por Deus. Não adianta nós continuarmos desta forma. Nós realmente temos que abrir o nosso coração para que Deus, que é o construtor dessa casa, que nós vamos deixar Ele construir dentro de nós nessa noite. Deus é que é o construtor. Ele venha realmente tirar tudo aquilo que impede do nosso terreno estar pronto, do nosso terreno estar plano, para que a construção possa ser iniciada dentro do nosso interior. Amém? E esse texto nos fala também de alguém cujas sandálias João Batista não era digno de levar. E essa pessoa viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Que coisa maravilhosa. A sua pá. Então essa pessoa que viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele tinha uma pá nas mãos. Ele veio com uma pá nas mãos. E essa pá que ele tem nas mãos limpará completamente a nossa eira. Amém? E aí, quando nós deixamos Deus aplainar o nosso interior, o nosso terreno, aí nós estamos prontos para começar o alicerce. Amém? E é Jesus que vem construir esse alicerce. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, deixe Jesus cavar para que o alicerce seja construído. Amados, é muita graça de Deus para as nossas vidas. Porque imagine cada um de nós com uma pá na mão, tentando cavucar para tirar aquilo que é necessário para ser construído um alicerce na nossa casa. Vocês imaginem que nós não conseguiríamos nunca cavar esse alicerce. Mas a pá de Jesus é poderosa, amém? Jesus, ele esteve lá na cruz do Calvário para que nós estivéssemos aqui hoje, amém? Glória a Deus por isso. E ele já cavou o que é necessário para que a nossa casa seja construída. Amém? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Amados, a casa fala de vida eterna, de nós termos uma vida eterna, uma vida de total domínio de Deus sobre cada um de nós. Nós estamos, nessa vida eterna, nós estamos sob toda a vontade de Deus. Deus está sobre nós. Deus está transformando a cada um de nós. 1 Coríntios 3, na parte 10a, versículo 10a, diz assim: segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Apóstolo Paulo dizendo isso, quando estava evangelizando a igreja de Coríntios. Ele foi um prudente construtor. Ele lançou Jesus para aquelas pessoas. E no versículo 11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Vocês entendem de alicerce? Vocês entendem de alicerce? Eu entendo bastante de alicerce. Tenho até dificuldade para ouvir de um ouvido, porque quando nós estávamos construindo pontes, eu descia numa profundidade muito grande. Cheguei a descer até 80 metros para baixo da terra. E é uma pressão muito grande no ouvido da gente. Então isso prejudica bastante o nosso tímpano. E Jesus, ele tem uma boa notícia para mim. Ele deu uma boa notícia para mim, que eu não preciso mais descer nessas fundações. Porque é Ele que vai cavar e é Ele que vai encher aquele alicerce. Que coisa maravilhosa. E Ele não é só o alicerce, Ele é o piso da nossa casa também. Jesus é o piso da nossa casa. E o interessante é que esse alicerce, eu não sei aqui quem já foi até Santos. Quando a gente anda naquelas avenidas de Santos, principalmente na beira da praia, né? Você olha um prédio, tem um prédio virado para cá, um prédio virado para lá. Vocês já pararam para ver isso? Foi Jesus que construiu aquele alicerce? Com certeza não. Foi Deus que fez aquela casa? Aquilo ali foi feito por homens. Amém? O alicerce de Jesus, ele é tão tremendo que se o campo do Morumbi tivesse sido construído por Jesus, ele não teria passado por tantos problemas na fundação. Porque na época em que ele foi construído não tinha uma previsão onde, no cálculo de concreto, não se usava ainda a vibração. Não se tinha ideia da influência que a vibração exercia na execução de uma estrutura. E o que aconteceu com o estádio Morumbi? Eles tiveram que fazer um reforço em todo o alicerce do estádio. Todos os alicerces precisaram passar por um reforço, senão o campo ia ruir, ia cair. Não sei se vocês estão lembrados disso, que ficou aquela parte de cima do Morumbi interditada durante algum tempo, por causa desse tipo de problema. Diminuiu a capacidade por causa desse problema. Interessante. Os japoneses, eles se dizem especialistas em fundação. E eu me lembro que quando teve um terremoto em São Francisco, nos Estados Unidos, e destruiu muitas coisas lá, destruiu um viaduto grande que existia lá em São Francisco. E os japoneses se vangloriando, né, que eles precisavam ensinar os americanos a construir alicerce. E aí o que aconteceu? Deus, vendo essa situação, deu uma balançadinha ali no subsolo daquele local, e o que aconteceu? Os prédios japoneses também vieram abaixo. Então não tem especialista. Eu conheço alguns
projetistas mexicanos. Não sei se vocês já ouviram falar de uma igreja que tem na cidade do México, que quando ela foi construída, ela tinha uma escada para subir. Hoje ela tem uma escada para descer. Interessante. Só que eles foram capazes. Por quê? Porque ela desceu por igual, ela não entortou, ela desceu certinho. Então ela não ficou desnivelada. Mas ela desceu. Ela tinha uma escada para subir e hoje ela tem uma escada para descer. Esses são os alicerces que nós construímos. E eu posso dizer de carteirinha, porque eu sou calculista de concreto, de fundação, sou especialista nessa área também. E eu não me sinto capaz de fazer um alicerce como Jesus faz. Não tenho essa ousadia, não tenho essa intrepidez, e tenho o temor de Deus de nem tentar fazer alguma coisa como esse alicerce de Jesus. Amém? Esse alicerce ele é tremendo. Porque, como o apóstolo Paulo nos diz, ninguém pode lançar outro fundamento. O fundamento é Jesus, amados. É Ele que tem a pá. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, é Jesus que tem a pá para fazer o alicerce. Amém? É Jesus que tem a pá, não é outro. É interessante que esse alicerce que Jesus constrói, ele aguenta até terremoto, vocês sabiam disso? Aguenta até terremoto. Eu me lembro que eu estava fazendo uma barragem e quando a gente foi começar a construir, teve um problema muito sério. Porque o subsolo dela era cheio de vazios. E aí correu-se o mundo para achar uma forma de construir aquela barragem naquele lugar. Era um terreno muito sedimentar e ele era cheio de vazios. Então, a gente teve que fazer um preenchimento desses vazios com injeção de cimento. Isso custou uma fortuna, vocês não têm ideia. E demorou muito tempo. Essa obra, ela precisou ser feita de uma maneira bem mais lenta do que aquilo que estava planejado. E quantos vazios a gente pode ter no nosso alicerce ainda? Quantos vazios? Quantas coisas precisam ser preenchidas nos alicerces das nossas vidas? O alicerce fala de nós estarmos plantados numa rocha que não se abala por nada. Quantas vezes você tem se abalado com notícias, com situações? Quem tem sido o seu alicerce? Porque quando o nosso alicerce é Jesus, nada fica abalado. Nós podemos passar por tribulações, nós podemos passar por tristezas, mas nós sabemos o Deus que nós servimos. Amém? O alicerce que Jesus constrói é um alicerce que aguenta qualquer coisa. Aguenta qualquer coisa. Amém? Mas quando Jesus, ele consegue construir o nosso alicerce, aí nós podemos passar para uma outra parte da construção. Aí nós podemos ir para as paredes, para as colunas e para as vigas. Essa seria a terceira parte da nossa casa. Provérbios 9:1 diz que a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Amados, sabedoria é Deus, não existe outro tipo de sabedoria. Nós podemos ter os melhores cursos, nós podemos ter as melhores universidades, nós podemos ter os melhores professores, nós podemos ter os melhores livros.
Isso não é sabedoria. Sabedoria vem de Deus. Amém? E é interessante, quando a gente tem temor a Deus, que você vai fazer alguma coisa, se você está estudando. Eu me lembro que eu estava fazendo uma pós-graduação, e eu não tive tempo de estudar para uma prova, e eu fui ali, Senhor, a sabedoria é tua, não é minha, eu não estudei nada, eu não sei nada, eu não sei o que eu vou responder. E o interessante é que eu fiz esse curso, eu já tinha muita bagagem profissional, então eu conhecia muitas coisas. E chegou ali na hora, as perguntas que foram feitas, os exercícios que foram pedidos, cabia todos eles dentro da minha experiência profissional. Graças a Deus, né? E eu consegui tirar um 10. Que maravilha, né? E sem estudar, né? Porque a sabedoria vem de quem? Vem de Deus. Deus, ele remoeu dentro de mim toda a minha bagagem profissional e ele foi trazendo à tona tudo aquilo, ele foi ministrando a minha alma, a minha mente, e as respostas vieram vindo na minha mente, eu não sabia de onde vinha aquilo, e eu só sabia agradecer a Deus. Tudo que eu fazia era agradecer a Deus. E eu era o mais veterano ali da turma. Eram pessoas bem novinhas, que tinham acabado de sair da faculdade, e eu já, pai de família, já tinha rodado o Brasil inteiro. E aí os garotões, as garotas que estavam ali, eles olhavam para mim e não entendiam nada. Mas eu também não estava preocupado com eles. Porque Deus é Deus. Amém? A sabedoria vem de quem? De Deus. A sabedoria vem de Deus. E essa sabedoria que vai edificar essa casa dentro de nós. Amém? Essa sabedoria, Deus é que vai levantar as paredes, que vai levantar as colunas, que vai levantar as vigas da nossa casa. O texto fala aqui também que a sabedoria, ela lavrou as suas 7 colunas. Não sei se vocês sabem, mas nas cidades de antigamente, as áreas para construção eram pequenas, porque existiam muitas pessoas morando num lugar que tinha um muro, que cercavam aquelas cidades. E então não sobrava, e mais pessoas iam crescendo, nascendo, pessoas crescendo, casas sendo construídas, e o espaço era o mesmo. Então o que acontecia? As casas, elas não eram de grande porte, as casas eram pequenas. Mas quando o texto aqui fala dessas 7 colunas, 7 vocês sabem que é o número perfeito. 7 é o número de Deus, é o número perfeito. E quando o texto fala dessas 7 colunas, o que ele está querendo dizer para nós? Uma casa naquela época que tinha 7 colunas era uma mansão. Porque normalmente as casas deviam ter 4 colunas. Quando existiam 7 colunas, é que era uma área maior. Era uma pessoa que tinha um poder aquisitivo maior. E Deus quer te dizer nessa noite que Ele quer construir na sua casa, no mínimo, 7 colunas. Amém? No mínimo 7 colunas. Por quê? Porque Ele considera você como uma mansão. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, você é uma mansão para que Deus venha morar. Vocês imaginem aquela casona. Vocês imaginem aquela casona, sei lá, 700, 800 metros quadrados, onde Deus vai ter liberdade para entrar com toda a glória dele dentro de nós. Que coisa maravilhosa, amados. Você quer ser uma mansão assim? Amém? Então vamos deixar
Deus edificar essas colunas no nosso interior. E essas colunas, elas falam do quê? Essas paredes que vão fechar essas colunas, elas falam do quê? Do nosso aprendizado. De nós estarmos abertos para que Deus possa trabalhar no nosso interior. E é nessa hora que nós temos que ser sábios. Essa sabedoria que vem de Deus, ela precisa fazer parte das nossas vidas. Porque a sabedoria vai nos levar a estarmos nos lugares certos, onde nós vamos crescer espiritualmente. Existem tantas pessoas que ficam pulando de igreja em igreja, pessoas que ficam buscando coisas em lugares onde não tem. São tantas coisas que nós temos visto hoje, tantas pessoas sofrendo, indo a centro espírita, indo a centro de umbanda, quimbanda, sei lá, esses tipos de coisas. Quantas pessoas estão procurando coisas alternativas, que não edificam, que não fazem crescer uma casa perfeita dentro de nós. Nós precisamos ser sábios, nós precisamos ser pessoas espertas. Precisamos clamar pela sabedoria de Deus. Precisamos buscar aprender mais, buscar a palavra, crescer na palavra, ler os textos, pedir a revelação do Espírito para que esses textos sejam luz, sejam rema para os nossos caminhos. Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para os nossos caminhos. Amém? Essa é uma promessa de Deus para as nossas vidas, para que nós não sejamos enganados. Amados, nós estamos vivendo a igreja dos últimos tempos, onde pessoas são atraídas por quantidades enormes de tipos de promessas. Quantas promessas nós escutamos na televisão, quantas promessas nós escutamos nos rádios. É campanha disso, campanha daquilo, que vai te tirar da miséria, que vai te tirar disso, que vai te tirar daquilo. Quem vai tirar cada um de nós da miséria espiritual é Deus. Não são homens com promessas que muitas vezes não nos levam a nada. Amém? Nós precisamos ser pessoas atentas, ser pessoas sábias. Filipenses 2:12 e 13 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Esse é o ensino que nós precisamos. Esse é o aprendizado que nós precisamos, para que Deus possa levantar paredes na nossa casa, para que Deus possa levantar essa edificação. Mas quando nós levantamos as paredes, nós vamos precisar de alguns outros elementos. O que nós vamos precisar passar nas paredes? Encanamento, não é verdade? Precisa ter encanamento para passar água dentro da nossa casa. E nós vamos precisar de uma fiação para nós termos a luz brilhando dentro da nossa casa. 1 João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Nós precisamos de uma tubulação de primeira na nossa casa. Vocês sabiam disso? Não pode ser tigre, não. Tem que ser melhor que tigre. Tem que ser melhor que tigre.
Porque o que vai passar dentro dessa tubulação? O sangue de Jesus. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, na sua tubulação, vai passar o sangue de Jesus. Ô, glória! Amados, essa tubulação... Oi? Tem que ser da marca Leão. Essa tubulação, amados, ela tem que ser tão boa, porque o sangue de Jesus, ele é quente. O sangue de Jesus, ele vem fervendo. Ô glória! Ô glória por isso. É um sangue que vai passar na nossa casa e vai limpando. Vai limpando. Vai limpando todas as imperfeições. Vai limpando todos os cacuetes que nós possamos ter. Quem aqui não é cheio de mania? Alguém aqui tem algum tipo de mania? O sangue de Jesus serve para isso, para limpar essas manias. Porque ele vem fervendo. Ele vem quente. E nós temos que dizer para ele, pode vir quente que eu estou fervendo também. Ô glória! Essa casa precisa ser erguida. Essa casa que precisa ser construída dentro de nós. Com encanamento de primeira. Onde o sangue de Jesus passe e ele não tenha problema para fazer as curvas, onde ele não tenha problema. As tubulações, elas costumam ter curva, cotovelo, vocês já viram isso, né? Alguém aqui que já participou de uma construção sabe disso. E normalmente ali, naquelas curvas e cotovelo, o que acontece com a água? Ela perde velocidade, ela perde pressão. Mas o sangue de Jesus, ele passa ali, ele não perde pressão, não. Se nós deixarmos, esse sangue ele vai passar com toda a velocidade possível e imaginável. E quando precisar sair na torneira, ele vai estar numa pressão absurda, que vai lavar tudo mesmo. Ô maravilha, né? Esse é o sangue de Jesus. Esse é o sangue de Jesus. Agora, a fiação é um problema mais sério. A fiação é um problema mais sério. Porque a voltagem de Deus ela é alta. A voltagem de Deus é alta, vocês não têm noção. Não é os 400 mil volts aí que sai de uma hidrelétrica, não, na primeira distribuição que existe. Ele vem muito mais alto que isso. Então tem que ser uma fiação especial. E quem que coloca essa fiação na nossa casa? É Deus. Porque só Ele consegue fabricar essa tubulação e essa fiação. Não é o homem que consegue fabricar esse tipo de coisa. É Deus que consegue fabricar. Amém? E nessa fiação vai passar o quê, amados? A glória de Deus. Oh, aleluia! E quando essa glória de Deus, ela entrar nessa fiação, ela vai acender o nosso interior. Ela vai fazer com que essa luz brilhe tanto, que nós, quando colocados em algum lugar, as pessoas não vão conseguir ficar perto. Porque essa luz, essa glória de Deus, ela brilha com uma intensidade tão grande, que ela incomoda os olhos das pessoas. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. Mas nós precisamos deixar com que o sangue de Jesus passe na tubulação. Porque senão essa glória não vai brilhar, né? O mais importante é nós sermos limpos dos nossos pecados. Senão essa glória, ela não vai brilhar. Uma coisa depende da outra. Diga para a pessoa que está do seu lado,
Uma coisa depende da outra. Não funciona de forma independente. Não funciona de forma independente. E a nossa casa está subindo. A nossa casa está crescendo. Você está sentindo essa casa crescer dentro de você? Você consegue pensar dessa forma? Amém? Essa casa está crescendo. E quando nós terminamos, quando Deus termina a parede, quando a nossa parede é terminada, quando a tubulação é passada, quando a fiação é passada, o que precisa fazer? Aí precisa cobrir, né? A casa precisa ser coberta. Mas tem que ser uma cobertura, amados, que possa permitir com que nós vejamos as coisas externas. Não pode ser uma cobertura que feche e a gente não consiga enxergar lá fora. Salmo 91:4 diz assim: cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Amém? Por que o salmista faz uma comparação dessa cobertura da asa de um pássaro? Porque essa cobertura ela não vai trazer peso sobre as nossas vidas, amém? É uma cobertura leve. E é uma cobertura que traz segurança. Apesar de ser leve, nada vai passar por ela. Quando Deus nos cobre, não tem inimigo que venha tocar nas nossas vidas, amém? Amém? Glória a Deus por isso, né? E esse escudo maravilhoso que Deus usa na cobertura da nossa casa vai fazer com que a alegria seja uma realidade, vai fazer com que as bênçãos sejam uma realidade nas nossas vidas. É interessante, a gente falou de porta, a gente falou de janela. Não, né? Mas pode colocar? Pode. Só que a gente vai ter só uma abertura, não vai precisar fechar. Glória a Deus por isso, né? Porque bandido não vai entrar. Você pode deixar a abertura, você pode fazer a abertura que for, bandido não entra ali dentro. Porque quem que guarda? É Deus. O Espírito Santo ele está ali residente, o que ele está fazendo? Ele está vedando aquelas entradas. Ele está vedando aquelas entradas, para que nenhuma maldição chegue dentro do nosso interior, venha atingir a cada um de nós, amém? Então você pode ter abertura sim. Pode ter abertura no chão, abertura em cima, abertura do lado, em qualquer lugar que você quiser. Que não vai ter problema nenhum, porque o Espírito Santo está ali, residente, guardando todas as entradas, amém? E onde Deus está presente, o inimigo não adentra. O inimigo não tem poder para adentrar no lugar onde o Espírito Santo de Deus é residente, amém? E com isso a gente termina a nossa casa, né? O que vocês acham? Ela está completa? O que nós costumamos fazer nas nossas casas materiais? Revestimento, pintura. Mas nessa casa não precisa nada disso. Porque o acabamento é Jesus. Oh, glória! Deus é o acabamento da nossa casa. E quando nós olhamos para o chão, se Ele conseguiu completar a obra em nós, quando nós olhamos para o chão, o que nós vemos? O nosso piso é todo de ouro. Glória a Deus por isso, né? Vocês já viram a descrição da Jerusalém celestial, que o apóstolo João faz lá em Apocalipse?
ele descreve uma cidade que parece um cubo, são coisas inimagináveis. Ele viu aquilo, ele não conseguia descrever. A capacidade intelectual, sei lá, não conseguia captar aquilo que ele estava enxergando. Então ele descreveu da maneira com que ele acha que entendeu. Mas eu acho que é muito mais bonito que aquilo. E é isso que Deus quer fazer no nosso interior. Ele quer transformar o nosso interior. Ele quer transformar. Ele quer caprichar nessa construção, ele quer fazer com que essa casa, ela brilhe, ela seja uma casa realmente verdadeira, que as pessoas olhem para cada um de nós e possam ver a transparência de cada um de nós. Elas olhem para nós e o que elas enxerguem seja a realidade daquilo que está no nosso interior. E só a partir disso, quando existir essa transparência, nós podemos mexer no jardim. Nós podemos deixar Deus mexer no jardim, amém? E o jardim seria onde? O jardim é do lado de fora, o jardim não pode ser do lado de dentro, a não ser que você faça um jardim de inverno. Mas a nossa casa, quando ela estiver pronta, ela vai ter um jardim abençoado. Ezequiel 36, versículo 35, na parte A, diz assim: dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. Aleluia. E esse jardim, quando as pessoas olharem para ele, ele vai ter uma grama maravilhosa. Sabe aquela grama verdinha? Ela vai ter flores. Aquelas flores maravilhosas que todo mundo olha e quer pegar, com acabamento fantástico, algo maravilhoso, árvores frondosas, onde as pessoas olharão e falarão: como essas árvores são diferentes. Como essas árvores são diferentes. Porque que foi Deus que moldou esse jardim no nosso exterior. Amém? E com isso você deixa Deus terminar a casa dele na sua vida, amém? E o que você acha desse trabalhar de Deus? Ele é fácil? Ele é difícil? Ele é complicado? Como é que tem sido o trabalhar de Deus na sua vida? Ele tem conseguido ter liberdade para moldar essa casa dentro de você? Pelo menos uma parte dessa casa já é uma realidade na sua vida? O Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa noite para não nos deixar no engano. O Espírito Santo de Deus, ele quer fazer com que nenhum de nós seja enganado pela nossa mente, pela nossa alma, por aquilo que nós achamos que já existe dentro de nós, que nós já estamos prontos. O Espírito Santo de Deus é aquele que traz a revelação. O Espírito Santo de Deus é aquele que dá um toque. Quanto do alicerce que Jesus precisa fazer na sua vida está pronto? Quanto de paredes que já foram levantadas na sua vida? O piso da sua casa já está pronto, onde você pode pisar, e você não vai pisar em falso, e você não vai pisar de uma maneira que te leve a tropeçar, que te leve a torcer o pé, que te faça cair. Quanto dessa tubulação que precisa passar o sangue de Jesus no seu interior, já está pronto dentro de você? Quanto que você já deixou o sangue de Jesus passar em todas as paredes da sua casa, em todos os órgãos que você tem dentro de você?
o quanto que Deus já conseguiu trabalhar na sua vida. E essa glória de Deus, como que ela está brilhando dentro de nós? Você tem percebido que essa glória de Deus tem incomodado as outras pessoas? Você tem percebido que essa glória de Deus tem feito com que as pessoas se sintam incomodadas e venham perguntar para você: o que é isso que você tem na sua vida? O que é isso que você tem que está brilhando tanto, que está incomodando a minha vista? E o seu jardim? A sua grama tem estado verde? As suas plantas têm estado floridas? Como é que tem sido o seu jardim? E Deus já conseguiu nivelar todo o seu terreno, todo o seu interior? Hoje é uma noite de reflexão para cada um de nós. Eu gostaria de chamar os músicos para nós estarmos ministrando ao Senhor nessa hora.